Você conhece os vikings como guerreiros fortes, navegadores destemidos. Mas você sabe o que eles mesmos deixaram registrado, em textos e runas, sobre os rituais mais brutais que praticavam? Entre o final do século VIII e meados do século XI, o norte da Europa deu origem a um povo que o mundo jamais esqueceu. Eles vieram das terras frias da Escandinávia, o que hoje conhecemos como Noruega, Suécia e Dinamarca. Povos do mar, agricultores endurecidos, exploradores implacáveis. De suas costas geladas, eles partiram em navios longos e estreitos para atacar, explorar e conquistar. Chegaram às costas da Inglaterra, Irlanda e França, avançaram pelos rios da Rússia e até cruzaram o Atlântico, alcançando a Islândia, a Groenlândia e as margens da América do Norte muito antes de Colombo. Os vikings viveram durante o período que os historiadores chamam de Era Viking, aproximadamente de 793 a 1066 d.C. Uma era de expansão, comércio e violência. Mas o que poucos sabem é que, por trás das histórias de coragem e aventura, existia um lado mais obscuro, um lado feito de medo, superstição e sangue. Eles não lutavam apenas por ouro ou glória, lutavam para agradar deuses que exigiam sacrifícios, e acreditavam que a morte em batalha era a única passagem digna para o paraíso. Valhalla, o salão dos mortos. Mas o caminho até lá era pavimentado com horrores que a história quase não contou. Hoje, você vai conhecer o lado mais obscuro dos vikings. Não mitos ou lendas, fatos antigos, escritos, escavações. A parte que os museus silenciam e que os próprios cronistas medievais descreviam com medo. Prepare-se para descobrir segredos que foram atenuados ou esquecidos pelos séculos. Gamla Uppsala, na Suécia, foi um dos centros religiosos mais importantes dos vikings. O cronista Adam de Bremen, em Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, 1075, descreveu um festival que ocorria a cada 9 anos nesse templo, com sacrifícios rituais. Segundo Adam, sacrificavam-se 9 masculinos de cada criatura viva, animais e humanos. Os corpos eram pendurados em árvores no bosque sagrado adjacente, árvores que se tornavam sagradas pela carne e pela decomposição dos corpos nelas. Um relato cristão de testemunha afirmou ter visto 72 cadáveres de diferentes espécies pendurados no bosque. Importância histórica / crítica. Alguns historiadores argumentam que Adam de Bremen escreveu com base em relatos orais, ou segunda mão, e que há exageros ou leituras cristãs influenciadas por seu próprio contexto. Até hoje, não há achados arqueológicos incontestáveis que confirmem que todas as partes descritas, corpos pendurados em árvores, 40 e tantos cadáveres, existiram exatamente como ele disse. A expressão Blood Eagle aparece em sagas nórdicas do final do século XI ao XIII, textos como a Orkninga Saga e outros. Relatos atribuem este ritual a líderes ou inimigos capturados em guerra. Descrição típica: cortar as costelas a partir da coluna, abrir as costas como asas de águia, então puxar os pulmões. O que a pesquisa moderna mostra? Um estudo de 2022, Anatomy of the Blood Eagle, analisou se o ritual descrito seria anatomicamente possível com as ferramentas e conhecimento disponíveis na época. Eles concluíram que, embora seja extremamente difícil, algumas versões dessa descrição poderiam ser fisicamente possíveis, embora o sujeito muito provavelmente morresse logo no início do ritual. Mas há enorme debate entre os historiadores. Alguns acreditam que o ritual pode ser uma criação literária, exagero posterior ou metáfora poética, não prática real. Nenhuma evidência arqueológica conclusiva até agora confirma restos humanos que correspondam exatamente às descrições mais brutais presentes nas sagas. Estudiosos apontam que sacrifícios humanos entre os vikings não eram comuns, mas surgiam em circunstâncias extremas, crises como fome, epidemias ou guerras. Exemplos: em Tiso, Dinamarca, há evidências arqueológicas de oferendas em poços e cultos com animais e humanos, possivelmente associados a momentos de crise ou dominação de elites. Fontes literárias como Ynglinga Saga, via Snorri Sturluson,
Mencionam que reis e chefes faziam sacrifícios para garantir colheitas, vitórias em batalhas ou favor divino. Essas práticas mostram que a religião viking não era apenas espiritual ou simbólica, era também um instrumento político e social. A elite se posicionava como intermediária entre os deuses e o povo. Muitas histórias sobre sacrifício humano ou rituais extremos vieram de fontes cristãs, que tinham interesse em retratar os pagãos como bárbaros. Isso pode aumentar o horror, mas também pode distorcer. As sagas nórdicas foram escritas décadas ou séculos depois dos eventos que narram. Memórias orais, mitos e simbolismos se mesclam. A arqueologia moderna tenta encontrar vestígios, ossadas, sítios de sacrifício com restos humanos, objetos votivos, evidências de cultos em poços ou lagos. Algumas descobertas sustentam que sim, havia sacrifícios, mas muitas vezes não com o grau de brutalidade descrito nos textos literários. Para os vikings, a morte não era fim. Era parte de um ciclo cósmico. Existiam visões apocalípticas, como o Ragnarok, em que o mundo seria destruído para renascer. Esse tipo de crença intensificava a necessidade de apaziguar deuses ou procurar glória para além da vida. Sacrifícios humanos, quando ocorriam, eram uma forma de comunicação com o invisível, de barganha, de oferecimento. Em casos de vitórias ou derrotas, de crises, de presságios. Não era cotidiano, mas extremo. Com a conversão ao cristianismo, séculos 11 e 12, muitos desses rituais foram proibidos ou criticados por cronistas cristãos. Parte da tradição religiosa viking foi suprimida ou adaptada. Muitas obras modernas, filmes, documentários, ficção, exageram ou misturam mito. É importante distinguir o que as fontes antigas, cronistas, sagas, arqueologia, realmente dizem. Ainda há mistério. Quantos sacrifícios humanos ocorreram de fato? Em que escala? A arqueologia continua buscando ossadas, sítios, evidências físicas para confirmar ou refutar partes dos textos. Esses registros, crônicas, mitos, escavações, nos revelam um lado dos vikings que muitos preferem ignorar. Não por maldade, mas por convicção. Porque o horror religioso, o medo do divino, a necessidade de poder, tudo isso moldou o mundo deles. Eles não eram monstros, eram humanos. Humanos que acreditavam profundamente, que sacrificavam por fé, que temiam o desconhecido. E talvez isso seja o que nos assusta de verdade.